Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oliveira do canal Oxente Tem História. E hoje no quadro Essa Foi Questão de Prova, a gente vai analisar uma questão que caiu no SSA1 em 2023, a questão 36. A questão 36, ela logo no seu enunciado, ela vai trazer a definição de meme. A gente não vai fazer a leitura aqui, porque para a resolução da questão isso não é necessário. Porém, quando vocês forem resolver as questões, vocês precisam ler tudo. E só a partir daí, você vai ter a compreensão do que é necessário ou não. Para maximizar o tempo, aqui a gente não vai fazer a leitura desse trecho do enunciado, porque ele só me traz a definição de meme. Professor, se não precisa, por que está na questão? Porque a questão ela traz um meme para ser analisado. E aí, de forma interdisciplinar, ela trouxe a definição acima. Para caso alguém não soubesse o que era um meme, ele teria essa definição de forma antecipada, ok? A imagem eu percebo já claramente por esse indivíduo aqui, que é uma imagem que vai trazer o conteúdo para mim do Egito, tá? Egito Antigo, ok? Porque eu percebo isso. Esse cara aqui é claramente um faraó. A gente percebe aqui, pelas vestimentas que ele está usando e os adornos, ok? E ele tem uma fala que diz o seguinte: Atom está glorioso hoje, tá? Ao percebermos que esse indivíduo é um faraó e que ele está aqui glorificando Atom, eu já mato várias situações, Eu já percebo aqui que ele é um faraó chamado Akhenaton. Akhenaton ele foi o faraó responsável por inserir no Egito Antigo o culto monoteísta, o culto ao deus Atom, ok? Lembrando que por muito tempo, e durante várias dinastias, o Egito Antigo ele era politeísta, mas especificamente aqui dentro desse âmbito da questão, a gente fala sobre o governo de Atom, ou melhor, o governo de Akhenaton, e no governo de Akhenaton, esse faraó fez a implementação, do monoteísmo e adoração, consequentemente, ao deus Atom, que era até representado pelo Sol, por isso que a gente tem esse elemento aqui também representado, e esse indivíduo ele questiona, porque o faraó ele não o ajuda. Ok? Aqui ele está fazendo vários questionamentos e ele não entende porque o faraó não ajuda. Uma característica muito peculiar desse governo de Akhenaton é que ele ficou muito focado na questão de inserir o monoteísmo no Egito Antigo. Ele fez várias perseguições religiosas às pessoas e indivíduos que dentro dos seus domínios ainda adorassem deuses que não fossem Atom. Ele deixou de auxiliar vários aliados, seja ajudando na defesa contra as invasões hititas, por exemplo, seja nas questões referentes a alimentos. Então ele meio que fica lá bitolado, ele passa a focar só no fomento de reforçar essa situação do monoteísmo e acaba esquecendo de tudo. Então isso é justamente a sátira que é trazida nessa questão, ok? E de cara, a partir da interpretação, a partir de lembrar de tudo isso, a gente percebe que a sátira aqui ela traz a abordagem que está elencada na letra A, imposição do monoteísmo no Egito, Porque a gente precisa lembrar que o Egito já tinha uma história milenar, e essa história milenar ela era marcada por um panteão de deuses. Então haviam vários deuses, por volta de 2.000 deuses no Egito que eram adorados em todos os cantos do Império. E aí, de repente, o faraó, porque ele era uma figura divina, ele tinha poderes absolutos, ele poderia basicamente fazer o que quisesse. Então, ele simplesmente decidiu que agora toda essa história de vários deuses não existia mais e, a partir disto, ele queria que todos os seus domínios adorassem um único deus e esse deus era Atom. Então, foi um período da história onde o Egito ele foi monoteísta, adorou apenas um deus e esse deus foi Atom. Isso foi no governo de quem, professor? Do faraó Akhenaton, ok? E, como é de praxe, a gente vai ver as outras questões, as outras alternativas, na verdade. Letra B. Práticas comerciais fenícias no Mediterrâneo. A gente não vê esses elementos de práticas comerciais, a gente não vê nenhuma citação na questão relacionada aos fenícios ou Mediterrâneo. Então não poderia ser a letra B. Letra C. Expansão egípcia na região do Mar Vermelho. As mesmas observações da letra B. A gente não percebe elementos que nos tragam essa alternativa como verdadeira. Letra D. Introdução da moeda pelos gregos no Egito. Não. A gente está falando de uma introdução sim, mas é a introdução aqui do deus Atom como único deus dentro da religião do Egito Antigo a partir do governo de Akhenaton. Na verdade, durante o governo de Akhenaton, ok? E a letra E diz assim: presença núbia no Egito durante a 25ª dinastia. Houve sim essa presença núbia, tá? Isso aqui foi uma dinastia de faraós. A 25ª dinastia foi uma dinastia de faraós da região da Núbia, porém a gente não está vendo
né, citação, menção ou elementos que justifiquem a letra E como a correta. Então, como a gente já marcou desde o início das análises, né, a gente percebe que a letra A é a questão correta porque ela fala sobre a imposição do monoteísmo no Egito Antigo, tá? E aí eu espero que vocês tenham gostado da correção dessa questão. A gente sempre aproveita, né, para trazer alguns elementos, né, históricos, dar uma breve aula aí sobre o que a questão fala. Espero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho. A gente vai estar tentando aí toda terça e quinta estar postando correções de questões para vocês. E a gente também está começando a preparar um material legal de aulas sobre todo o edital do SSA. Ah, e não esquece de seguir a nossa página lá, que também tem conteúdo atualizado quase que diariamente, que é a página no Instagram, né, o nosso canal no Instagram, que é o @oxentetemhistória, tá? Então, não deixa de me seguir. Dá essa força, deixa aqui comentários sobre o que você achou da aula e sobre questões ou coisas que você gostaria de ver aqui no canal. Um forte abraço!